E aí, pessoal, por pouco que eu não tenho que fazer um episódio sobre a soltura do Lula, né? Felizmente continua preso aí aguardando a decisão do Supremo sobre o seu habeas corpus, mas de uma forma ou de outra eu vou acabar tratando do Lula sim, porque eu quero falar desse documentário, eu recomendo que assistam, porque é um documento da nossa época, tem sua importância aí, como uma leitura que está circulando nos dias de hoje. Esse documentário do Netflix, Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, que é um documentário sobre os últimos anos aí no Brasil, a eleição do Lula, governo Dilma, impeachment e eleição do Bolsonaro, uma visão de esquerda aí dessa história toda, e que tem os seus méritos, acho que tem algumas cenas muito bonitas, acho que ela sabe contar uma história também, tem algumas cenas boas até enquanto informação, enquanto documento histórico mesmo, cenas do Lula, que a gente não tinha visto antes, o último dia do mandato dele, por exemplo, ou que eu achei muito interessante também, ele no sindicato lá dos metalúrgicos, esperando a prisão, enfim, tem cenas boas, mas em última análise, no todo, é uma grande peça de propaganda, tá? Uma estética sofisticada usada em prol de uma propaganda, de um discurso fácil que não resiste a uma mínima comparação com os fatos aí mais arquiconhecidos e que um momento ou outro, infelizmente, comete alguma desonestidade. Tá? E qual que é a história básica que ele conta? Bom, Lula é o grande herói, Lula é o Deus, e em alguns momentos algumas frases ali revelam uma devoção que não dá nem para entender, né? Numa das primeiras cenas, no início ainda, o Lula foi eleito presidente, tá lá conversando com deputados, a narração diz que ele é um escultor cujo material é a argila humana. Não é Deus que molda os homens do barro? Em que sentido Lula faz a mesma coisa? Né? Sequer não dá para compreender o que ela está querendo dizer aí. Tal grau de devoção que está sendo, de babação de ovo derramada aí sobre o Lula. Né? Mas enfim, a visão de que o PT é um partido puro, mas acima de tudo o Lula como representante aí dos trabalhadores, um trabalhador que veio de baixo, representando os interesses das classes mais baixas, desfavorecidas, excluídas da história do Brasil, depois de 500 anos de elite, de governo da elite, chega ao poder, ajuda o povo, torna o Brasil feliz, mas infelizmente, esse é o elemento trágico da história, para ser capaz de governar e ajudar os mais pobres, ele teve que transigir com a moral pura do PT e do Lula. Ele teve que ceder às práticas corruptas do PMDB, da velha política. E por isso ele acabou metendo aí nesses problemas éticos. E em todo caso, isso foi um pretexto que depois foi usado para a elite que resolveu tirar a Dilma do poder, prender o Lula e colocar novamente a direita, que serviria aos interesses da elite. Tá? Essa é uma narrativa falsa, no mais elementar contato com a realidade. Tá? Por exemplo, o PT como um partido ético que foi ficar corrupto depois de chegar ao poder, né? Quando chegou à presidência. É falso. Os esquemas já arquicomprovados de propina do PT com empresas de transporte no ABC Paulista, aqui na Grande São Paulo, são dos anos 90. Celso Daniel, por exemplo, estava ligado a isso. Não foi depois que o Lula chegou à presidência. A presidência do Lula começa em 2003. Não foi depois, foi antes. E é a mesma lógica de propina com empresas privadas para o caixa do partido, é a exata mesma lógica que foi utilizada depois no Petrolão, em uma escala totalmente diferente, é claro, num nível até internacional, mas é a mesma lógica. E veja, é a mesma lógica da corrupção de tantos outros partidos espalhados pelo Brasil, em tantas outras regiões. Tá? Não é que o PT criou a corrupção também. Ele, uma vez que chegou no governo federal, foi capaz de expandi-la e profissionalizá-la como ninguém jamais tinha feito. Em parte graças à ideologia, né? Porque é graças à ideologia radical, que o PMDB não tem, por exemplo, que o PT conseguia manter tanto militante defendendo ele como se fosse uma questão de vida ou morte, a ferro e fogo. Assim, não importa o que o partido fizer, não importa a falcatrua que o José Dirceu faça, não. Vai ter gente ali defendendo, dando a vida. Esse tipo de uso da ideologia facilitou essa corrupção, né? E não é que o PT seja monopolista ou criador disso, mas ele não foi pervertido pelo velho sistema, ele teve essas práticas desde muito antes disso, e levou lá e expandiu tudo, sim, buscando governar e mais, buscando o poder total sobre o Brasil, cooptando diversas esferas do Estado brasileiro. O mensalão é apenas uma delas, o petrolão é apenas uma delas, tentou de todas as formas cooptar o Estado brasileiro para se perpetuar no poder. Foi muito grave o que aconteceu, foi sério. Não foi um partido puro que se deixou levar, pensando nos pobres, se deixou transigir pelas práticas do PMDB. Definitivamente não foi isso. Tá? O segundo ponto.
será que o PT e os governos PT, de fato, eram no interesse dos pobres contra a elite? Não. Teve algumas coisas que sim, que foram positivas e que foram nesse sentido. O Bolsa Família, sem dúvida nenhuma, é um grande exemplo. E, na verdade, ele é unanimidade, né? Não tem um partido que fale contra ou que busque acabar com o Bolsa Família. Eu acho que o programa Mais Médicos também foi muito. Teve seu valor, teve sua importância. Foi uma pena ter acabado também. Enfim, outras coisas também que poderiam ser citadas aí. Tá? Agora, muitas das políticas dos governos PT, especialmente da Dilma, foram na contramão. Foram medidas concentradoras de renda. O governo Dilma, na verdade, em larga medida, não primou pelo combate à desigualdade. Pelo contrário, fez coisas que pioraram a vida dos mais pobres e que ajudou os mais ricos. Ó, isenção de impostos para grandes empresas, crédito subsidiado a rodo também para grandes empresas. Você teve uma política de, por exemplo, educacional, o aumento descontrolado do FIES, que enquanto modelo até interessante, tá? Mas o aumento descontrolado dele, que enganou muita gente não conseguiu nem terminar o negócio, deixou a faculdade no meio, gente que teve o sonho da faculdade, entrou na faculdade, acabou saindo no meio, altas taxas de desistência, o nível da educação superior que se expandiu, mas caiu muito também, e engordando os bolsos, engordando o caixa de mega empresas de educação. Tá? Políticas que acabaram beneficiando muito mais grandes empresários, grandes empresas, do que a população que mais precisa. Tá? Além disso, uma política totalmente irresponsável de gastos e de crédito, estimulando, forçando os bancos, por exemplo, a baixarem os juros ao consumidor na marra, apostou tudo no consumo e não fez nada de investimentos para o longo prazo no Brasil. Cadê o investimento na educação básica, uma melhor sustentável da educação? Não entuchar faculdades, novas faculdades de nível privado, de nível baixíssimo, aí com um monte de novos alunos, meio que enganando a população. Não, cadê a melhora consistente na educação, investimento na educação básica, na infraestrutura, tantas coisas que o Brasil precisa, mas que não são eleitoreiras assim de curto prazo, e não fez. Infelizmente não fez. Tá? E eu sou alguém que reconhece méritos, eu já falei no governo do PT. Bolsa Família foi um deles. Acho que não sou um antipetista rançoso aqui que vai demonizar tudo, não. Mas faltou, né? Faltou. A partir de um certo momento, especialmente quando os gastos do Estado subiram e nunca mais conseguiu ter um superávit, aí o PT chutou fora a ordem macroeconômica que tinha sido conquistada antes dele e numa sanha de crescimento pelo consumo e pela expansão do crédito, colocou o Brasil no rumo do buraco em que a gente caiu. Né? A crise que a gente está vivendo não é integralmente culpa do PT, não. A própria coisa da Previdência não é culpa do PT. Agora, ele, sem dúvida, intensificou isso e criou as condições de déficits recorrentes explosivos, que engendraram, inclusive, a necessidade das pedaladas da Dilma para mascarar isso um pouco, né? Para conseguir se financiar um pouco de maneira ilegal, que acabou ocasionando o impeachment dela. Então, quer dizer, nada disso beneficiou os mais pobres no governo Dilma. O governo Dilma não estava a serviço dos mais pobres. Foi um governo que agradou muito, sim, a agenda da Fiesp, por exemplo, a agenda. Os bancos também lucraram bastante, quer dizer, não, e a desigualdade não melhorou. Né? E produziu uma crise que aí sim foi terrível para os mais pobres, porque gerou um desemprego aí que chegou a 13 milhões de pessoas. Enquanto isso, o tal do malvado Temer, que está a favor das elites, conseguiu, com medidas como alguma tentativa de responsabilidade fiscal, com medidas como tentar tornar nosso mercado um pouco mais eficiente, um pouco mais destravado, tá? Ao contrário dos anos Dilma, que era tudo microgerenciado ali, mas que acabava não só funcionou enquanto a economia estava sobreaquecida ali, quando aquilo que era insustentável acabou, revelou-se o tamanho do buraco, né? E daí no governo Temer começamos uma lenta recuperação que estamos até hoje. Espero que o governo Bolsonaro não perca isso, consiga fazer o que é necessário aí para o Brasil retomar um pouco mais. Mas enfim, o governo PT então não tem essa coisa de que estava servindo aos pobres. Dilma não estava servindo aos pobres. E o que aconteceu com a queda da Dilma e a prisão do Lula não foi um golpe das elites, tá? Tinha elite ultra favorável ao PT também. O que aconteceu, aí sim, não, o documentário, por exemplo, ele pega evidências de que não, a elite estava se organizando para conspirar contra o Lula, contra o PT, contra o governo dos pobres, né? E pegam aquele famoso diálogo entre o Romero Jucá e o Sérgio Machado, que ocorreu em 2016, que eles falam de um pacto com o Supremo, com tudo, né, para tirar a Dilma, e essa é a prova que o filme dá. Olha aqui como eles estavam conspirando contra. Daí é um momento real de desonestidade do documentário. Porque quando mostra isso, é impensável, e mostra essa conversa sem mostrar um outro momento desta mesma conversa.
em que o Sérgio Machado diz, falando sobre esse plano deles, olha, o Michel forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo. Sim, eles estavam tramando a saída da Dilma, que estava insustentável. Mas não era para tirar o PT, para acabar com o PT, com o lindo pai dos pobres e tudo. Não, o Lula era para ser protegido também ali. E que a documentarista tenha escolhido um trecho do diálogo sem mostrar o outro, não tem como defender. Realmente um ato de desonestidade para se adequar a uma narrativa dela. Uma narrativa que ela tem que não. As elites políticas têm que estar conspirando contra o PT e, portanto, contra os pobres. Falso. Primeiro que o PT não era tão a favor dos pobres assim. Na prática não foi. O discurso é uma coisa, mas na prática foi outra. Segundo, não existe essa conspiração das nem o impeachment e nem a Lava Jato, que é outro ponto que eu vou entrar agora, foram uma conspiração especificamente contra o PT ou contra as classes populares, nem nada disso. Né? A Lava Jato é outro ponto. Ela quer sustentar ali essa visão de que a Lava Jato está a serviço, digamos, da direita. Né? A Lava Jato é um projeto da direita contra a esquerda. Né? E essa tese era toda hora levantada ao longo do impeachment. Né? Então a Lava Jato servia os interesses do Cunha, do Aécio, do Temer, do PSDB. Ora, todos esses já viraram alvos ou da própria Lava Jato ou de outras operações similares, alguns dos quais, inclusive, sendo presos. Né? Então não dá para falar que estava a serviço dele, estava a serviço da direita ou nada disso, não. A gente tem uma operação ocorrendo que debelou muito da corrupção no Brasil, sem dúvida cometeu abusos, e a gente está conhecendo alguns desses abusos melhor agora, mas tudo indica que não era o Sérgio Moro, o Dallagnol, quem quer que fosse, não é alguém que estava a serviço da direita, das elites, não. É uma própria ideologia de combate à corrupção e de combate à classe política de maneira geral, que leva olhando a si mesmo como heróis, como a serviço de uma causa divina aí de combate à corrupção, os levou a pisar em cima de algumas regras aí do devido processo legal, provavelmente. Ou seja, uma realidade muito mais complexa. O PT ajudou a cavar o buraco que a gente se meteu agora. Ajudou a criar esse clima terrível de polarização, de ódio que a gente está vivendo. Né? Porque teve todas essas práticas ao mesmo tempo em que sustentou esse discursinho radical, esse discursinho ideológico, que demoniza tudo que não era ele. E que agora, neste momento, ao invés de apostar numa renovação da esquerda, uma nova esquerda, com uma outra cabeça mais moderna, que reconheça a importância da responsabilidade fiscal, por exemplo, que, que crime, né? O que a esquerda civilizada de todo mundo fez aí ao longo das últimas décadas, quem sabe agora o Brasil consiga. Só que enquanto isso luta para aparecer aqui no Brasil, o que faz essa velha esquerda com esse discursinho como do filme? Demoniza essas iniciativas. Demoniza a Marina Silva, demoniza a Tabata Amaral. Né? Por quê? Porque pode apenas esperar pelo Lula. E, eu não entendo como surgiu o fascismo. O fascismo surgiu em parte, em resposta à esbórnia que foram esses anos e ao discurso hipócrita que está sendo mantido. De não tolerarem mais isso, de identificarem o PT com a corrupção. Quando o próprio PT usa da combate à corrupção, quando pinta o combate à corrupção como se fosse uma arma contra a esquerda. Ou contra o PT. Está admitindo então que o PT é a corrupção? Ou está sinceramente negando que o Petrolão foi verdade? Que o Mensalão foi verdade? Que tudo isso que a gente descobriu de fato aconteceu e quem estava no topo do esquema era o partido do poder. Mas quem vai negar isso? Enquanto ser de esquerda significar ser a favor da corrupção ou contra o combate à corrupção, não tem saída. E daí só resta o quê? Ficar com aquele tonzinho choroso, lamurioso da narradora Petra Costa do documentário. Sem entender nada, porque é em grande parte uma reação ao que foi feito ali, mas não pode reconhecer que não houve nenhum grande problema central, não. No máximo, o Lula se deixou transigir um pouco pelo que os outros faziam ainda pior. Mentira. Então não entende o que aconteceu e não tem resposta, porque a única resposta é Lula livre, candidato e eleito. O PT não perdeu só nos tribunais, perdeu nas urnas também. Não é que a Dilma foi tirada e o povo amava a Dilma e tiraram a Dilma e o povo gosta da Dilma. A Dilma não foi eleita senadora em Minas Gerais. Então não é uma questão de que um golpezinho de elites armou ali e tirou ela. Não. O próprio povo também rejeitou. Isso independente da questão do impeachment, né, que é totalmente justificável, mas o filme, no mínimo, não faz o desserviço de questionar o impeachment de uma maneira demagógica, fácil. Senão ele deixa um pouco em aberto tanto a discussão econômica quanto a discussão do processo legal do impeachment. Mas é necessário olhar para a economia também, né? Para entender, será que o PT foi um partido que primou pelos mais pobres nos seus governos? Parece que não. Teve algumas medidas que foram boas.
Mas muita coisa não foi. Pelo contrário. E o que estava definindo o governo PT nos seus últimos anos era justamente a parte que não era. Quando tinha programa social, era, sei lá, Ciências Sem Fronteiras, lá dos, botar jovem em geral de classe média para estudar fora, coisas que o efeito social é nulo, é regressivo até. Então, não dá para ficar sustentando essa narrativa fácil do documentário que ele faz com alguma sofisticação artística, sofisticação estética, mas a serviço de uma narrativa muito simplória. Olha que oportunidade perdida, um bom documentário, sim, com uma visão de esquerda sobre o Brasil, sobre esses últimos anos, olhando a fundo quais foram os problemas, quais foram os erros, mas o que teve de bom também, óbvio, o que teve de bom e teve coisas boas também. Enfim, uma grande oportunidade perdida, bastante talento, mas faltou a famosa autocrítica, né? Por parte da esquerda brasileira, mas é isso. Quem se interessar por esse tema e pela discussão é um documento aí a ser assistido. Não se esqueçam também de se inscrever neste canal.